Abra aí a palavra do Senhor comigo, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Perdão, 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Amém? Mateus 19, 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom, só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Podem sentar. Eu creio que essa passagem é muito conhecida de todos, né? A Bíblia não fornece o nome desse, só diz que é jovem, não nos diz o nome, não diz de que tribo ele veio, de que família pertencia. A única coisa que sabemos a respeito dele é que era judeu, pertencia à descendência de Abraão. Eu quero hoje, em cima desta palavra, trazer algo importante para nós, que possamos entender alguns princípios de Deus. Eu quero estar trocando com os irmãos algumas palavras para que possamos usufruir da bênção. A pastora falou aqui a respeito, quando estava falando a respeito dos dízimos e das ofertas, ela falou a respeito de algo que aconteceu esta semana. E não podemos esquecer, né? O que vivemos nesses dias aí com essas greves que tivemos. E eu quero que a gente venha entender aqui nessa palavra um princípio de Deus para as nossas vidas com relação à riqueza. Amém, meus irmãos? Vimos cada coisa nesses dias que de cair o queixo. O desespero do povo, não somente em abastecer o carro, o desespero em cima da circunstância. Correu notícia, mensagens e etc., das mais diversas. Eu recebi cada coisa que eu falava: Jesus. Desde como estocar comida em casa. Essa eu não aguentei, a hora que eu olhei, falei: não, esse eu quero ler, esse eu faço questão. Porque tinha muita coisa que eu já ia deletando, já nem... Como estocar comida em casa. Então o desespero do povo. Bastou uma pequena oscilação para mostrar onde está o nosso coração. E naquela lista de como estocar comida em casa, gente, cada absurdo. Compre sardinha enlatada, porque pode guardar durante muito... Parecia, meus irmãos, aqueles filmes de fim do mundo, né? Aquelas coisas que você tem que guardar, estocar. Falando: se for comprar leite, não compre leite de saquinho, compre longa-vida. E antes de comprar, olhe a data, para que você tenha o máximo possível de estoque. Meus irmãos, de nada adianta se não for a mão do Senhor nas nossas vidas. Amém? Não estou dizendo que você tenha que negligenciar. Eu creio que muitos de nós aqui paramos um pouquinho para pensar e tivemos que otimizar muitas coisas.
Se eu andava de carro para cima e para baixo, opa, tive que otimizar. Opa, vamos fazer isso, aquilo, dentro do necessário, porque realmente nós não sabíamos quando teríamos combustível novamente. Mas aí a gente para um pouquinho para analisar e começa a observar a atitude das pessoas e ver onde está o seu coração. E a palavra nos diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então aqui tem alguns princípios de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos, principalmente diante desses ocorridos, porque nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele se alegra na prosperidade do seu servo. Amém, meus irmãos? Isso é princípio de Deus. Porém, eu quero mostrar para vocês, aqui diante dessa palavra e alguns outros textos, hoje é dia de estudo, eu quero compartilhar algumas coisinhas, folhear um pouquinho a Bíblia, para nós entendermos alguns princípios de riqueza. O nosso padrão de riqueza, de ter, é bem diferente do que Deus tem de padrão para nós, da bênção, é bem diferente. E também quero frisar o seguinte, eu quero deixar bem claro, primeira coisa que eu quero fazer nesta noite, é tirar falsas premissas que carregamos às vezes, que trouxemos principalmente da Idade Média, de um período triste da igreja, de um desvio doutrinário da igreja. E eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, isso é principal também, essa premissa tem que ser entendida, para que possamos entender os princípios de Deus em cima daquilo que Ele tem para nós nesta noite, com relação aos nossos bens, aquilo que Ele fornece para nós, enquanto estamos aqui nessa terra, como peregrinos. Amém? Porque na eternidade, meu irmão, a hora que entrarmos na eternidade, fica tranquilo, não vai precisar combustível. Não vai precisar muitas coisas. Porém, enquanto estamos aqui, necessitamos, e o Senhor quer suprir todas as nossas necessidades. Então, um princípio básico para a gente poder começar esse estudo, eu quero que você tire agora da sua mente, algo que eu quero dizer o seguinte, pobreza, não é sinal de bênção e relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos deixar claro isso. Nós precisamos entender isso. Então, isso veio na Idade Média, e até entendo que devido às poucas vergonhas que estavam acontecendo diante da sociedade, as diferenças sociais e etc., e a própria igreja se aproveitando da situação, então começou um movimento, por exemplo, o movimento franciscano, em que abre mão de tudo que é coisas materiais, como se isso fosse me colocar num patamar superior de relacionamento com Deus. Meus irmãos, se isso fosse verdade, se essa premissa fosse verdade, se isso realmente prevalecesse, os países de terceiro mundo e aqueles que vivem abaixo da linha de pobreza seriam o oásis do avivamento. Concordam comigo? Então, isso eu quero que vocês venham entender. Nós não podemos cair em um extremo e nem em outro extremo. Nós precisamos, assim como tudo que é de Deus, de equilíbrio. Amém, meus irmãos? Então eu quero que tire isso da mente, que venhamos a arrancar, porque hoje em dia, mesmo dentro da igreja evangélica, primeiro que nós temos uma falsa teologia aí, que muitos conhecem, aquela teologia da prosperidade, visando somente as coisas materiais e terrenas passageiras e agora, e esquecendo da eternidade. Está errado. E tem outros aí querendo agora puxar para a questão da pobreza, de largar tudo, deixar tudo, como se isso fosse te levar a um relacionamento melhor com Deus. E mestre, como sempre foi, obviamente, um grande mestre, tem ensinado, e a palavra dele é viva e verdadeira, e eu quero estar meditando com os irmãos, e começar nesse texto, desse jovem rico, amém? Então vamos lá comigo,
Então esse camarada, ele aproximou-se do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 16, e ele fez uma pergunta muito boa. Ele fez e ele aproveitou e soube aproveitar a oportunidade. Porque muitos se aproximaram de Jesus, tiveram a oportunidade de aproximar-se dele no período em que ele estava aqui na terra. Muitos se aproximaram e perderam a oportunidade, por exemplo, perguntando e questionando coisas frívolas, coisas que não levavam a nada. Por exemplo, certa vez um jovem também chegou para Jesus, cercou-o e não aproveitou a oportunidade, vamos pôr assim, e pediu para Jesus que solucionasse um problema entre ele e o irmão dele com relação à herança. Então nós vemos aqui uma diferença muito grande. E Jesus deu uma resposta, isso está lá em Lucas 12, deu uma resposta assim, muito interessante. E quem me colocou como juiz e repartidor de herança sobre vocês? Mas esse jovem aqui, eu quero começar por ele, ele aproveitou muito bem a oportunidade. Aqui, como eu disse, não tem muitas coisas a respeito da pessoa em si. E se não tem, é porque Deus sabe e conhece muito bem, que não interessava e não interessa para nós quem era a pessoa em si. E sim, a atitude dele e o que podemos aprender com essa atitude. Na bênção, meu irmão. Vocês estão acordados aí? Isso, colabora. Então, esse rapaz chegou diante do Senhor Jesus, e uma das coisas que nós podemos tirar dessa passagem é que ele chegou, ele fez uma pergunta que é uma coisa muito interessante. Ele estava preocupado com a vida eterna. Fala assim comigo, vida eterna. Amém? Uma pergunta excelente para fazer para Jesus. Vamos supor, se Jesus chegasse aqui hoje, em carne, ele está conosco, em espírito, mas se ele estivesse aqui, pudesse aparecer como homem, como esteve naquele período, muitos chegariam para ele, e o que você perguntaria, o que eu perguntaria, o que nós iríamos questionar? Olha que pergunta maravilhosa. Ele estava querendo saber a respeito da vida eterna. Ele estava olhando na eternidade. Ele não estava preso aqui, entre aspas. Outro ponto que eu quero falar com os irmãos, nós podemos ver que ele veio de um berço e foi educado na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então ele tinha família, dá para a gente pressupor. Algumas coisas estão nítidas nessa palavra, outras nós temos que pressupor. E damos e podemos entender. Por que você fala isso, pastor? Eu falo porque, quando Jesus questionou, primeiro falou assim, por que me chama de bom mestre? Porque bom é só um. Ele começou a experimentar o coração daquele jovem. E nós vemos que ele foi muito bem educado, tanto no natural quanto no espiritual. Amém, meus irmãos? Por que eu digo isso? Porque, primeiro, no natural, ele possuía muitas propriedades. Então ele foi ensinado. Não sabemos, não podemos dizer que ele recebeu de herança, a família era muito rica, ele recebeu de herança. Mas uma coisa eu posso dizer para você, se ele, mesmo sendo jovem, tinha muitas propriedades, podemos entender muito bem que ele foi muito bem ensinado. Foi ensinado a administrar, a cuidar. Porque nós precisamos fazer isso, amém? Nós vemos muitos casos, eu acho que você vê por aí, que se nós como seres humanos, se nós não ensinarmos aos nossos filhos o real valor das coisas, por mais que ele venha depois ter, ele perde tudo. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos os valores, para que ele possa realmente, quando ele for ou ganhar sozinho, ou administrar aquilo que herdou, ele possa administrar da melhor forma. Para não acontecer algo que a gente vê muito por aí. Meu pai dizia um ditado: aquele que não sabe educar o seu filho, vai cair no seguinte: pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque se você não ensinar o real valor das coisas, ele vai perder. Então nós vemos nessa passagem, nós entendemos com o que está aqui, que ele aprendeu a cuidar, administrar e dar valor para as coisas. Amém, meus irmãos? Que em certo ponto não está errado.
Outra coisa que nós vemos que ele foi muito bem educado. Ele foi muito bem educado na palavra. Pois quando ele chegou até Jesus e fez essa pergunta, e Jesus respondeu com outra pergunta. Versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom, há um só. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Amém, meus irmãos? Você quer entrar? Então guarda os mandamentos. Quer dizer, ele usou ali de artifício, é claro, fazendo jus à palavra. Apesar desse jovem, ele ser filho descendente de Abraão, da linhagem e da bênção do Senhor, ele ainda não usufruía algo que nós temos, que é a graça, que é ser salvo pela fé. Amém, meus irmãos? Ainda a questão da lei ainda tinha um peso muito grande. Hoje nós sabemos que nós temos a lei, nós temos sim as leis que temos que seguir, porém a nossa salvação não está inteiramente presa nisso. Mas, e o Senhor fala, e nós vemos agora esse outro ponto, de que ele foi educado, ele aprendeu, e aprendeu não somente ouvir, como ele praticava aquilo que a palavra dizia. Na bênção. Versículo, continuando. Versículo 18, perguntou ele quais. E ele perguntou quais, não porque ele não sabia, que nós vamos ver logo a seguir. Ele perguntou quais mandamentos, para fazer, sabendo que Jesus era o mestre, que era o Messias, para falar, bom, se eu estou falhando, me mostra em qual estou falhando, para que eu possa corrigir. Pensando somente nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Então, Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E olha que interessante, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Olha que interessante, eu amo os detalhes da palavra. Não sei se vocês já perceberam. O que me falta ainda? Então, o que acontece? Presta atenção nesse detalhe. Ele seguia, ele tinha a lei, ele conhecia a lei, ele era, diante da lei, diante daquilo que Deus tem, uma pessoa correta, tanto diante dos homens, quanto diante de Deus. Amém, meus irmãos? Porém, não estava completo. Por quê? Porque ele esperava, faltava ali algo. Por isso ele foi ter com Jesus, faltava ali algo. E eu quero dizer para você, igreja que está aqui, eu quero que a gente venha entender esse princípio, porque para aqueles que estão lá fora, falta algo. Você crê nisso? Aquele que não tem o Senhor, falta algo. Por mais que tenha bens materiais, por mais que tenham coisas, nunca está feliz. Não adianta dizer que está. Já a gente ouve falar aí, né? Aqui fora fala, o mundo fala, o dinheiro traz felicidade. Né? Outros falam, não traz, manda trazer, e etc. Meus irmãos, eu digo para vocês, não traz. Não traz. Porque o que traz felicidade, a verdadeira felicidade, é o Senhor. Porém, eu quero dizer o seguinte: assim como esse jovem, nós podemos fazer um comparativo com muitos cristãos, crentes, hoje em dia. Ele seguia o testamento, ele seguia a palavra do Senhor, ele fazia tudo certinho, mas faltava algo. Não é vazio igual os de fora, não é vazio igual os ímpios, mas não estava completo. Amém, meus irmãos? E hoje em dia, muitos na igreja, eu quero dizer o seguinte, até tem prosperidade nas coisas, está na igreja fazendo tudo como assim ordena a palavra, tal, mas também está numa situação em como esse jovem, não está completo, não está completo. Ser vazio inteiramente, realmente é o que está o ímpio, o mundo. Ali está completamente vazio. Alguns dias atrás eu vi uma reportagem, eu falei, Jesus. Aí em São Paulo, capital, um grupo de milionários, tipo uma associação, eles estão fazendo algo. Eles vão atrás de famílias no Brasil e até pelo mundo, famílias que não têm, por exemplo, nem energia elétrica, nem nada, e eles vão lá para ficar alguns dias com aquela família, para ver se sente algo.
Interessante porque, se parar para analisar, esses milionários vão atrás de quem não tem para ver se completa. Quem não tem, está esperando ter para ver se completa. E nós vemos aqui que nem uma coisa e outra completa. Porque o que completa é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então aqueles milionários, eles vão, dão um dinheirinho lá para aquela pessoa, como se estivesse num hotel barato, para passar uns dias naquela casa com lamparina, com coisa, para ver se sente algo a mais. Por quê? Porque eles têm tanta coisa, e eles não sabem o que falta é o Senhor. Então agora começaram a fazer isso, ir atrás de quem é muito carente, dá um dinheirinho lá para eles, fica lá 3 dias com lamparina, como é que faz, como é que pega água no poço, como é que faz isso, como é que faz aquilo, achando que isso vai completar aquilo que eles não têm nada. Estão num tremendo vazio. Agora eu quero virar agora para outro ponto, para a igreja do Senhor. Assim como esse jovem, tem muitos que aceitaram o Senhor Jesus, estão na igreja, estão caminhando, mas ainda não está completo. E é esse ponto que o Senhor Jesus quis tratar nesse moço. É esse ponto que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Não é questão de bens materiais. Apesar de citar como homem rico, mas não é questão de bens materiais. Por que você diz isso, pastor? Olha que interessante o versículo 21, continuando aqui. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás tesouro no céu. Então vem e segue-me. Nós não podemos pegar esse princípio e essa palavra e querer seguir e querer adotar para todo mundo, como fizeram os franciscanos. Nós não podemos pegar isso e adotar de uma maneira geral, como regra geral. A questão de vai e vende tudo. Eu já vi pessoas irem para outro extremo, né? Vai, vende tudo, entrega para a igreja e seja feliz. Já viram isso? Dá o seu tudo e etc. Então, nós não podemos pegar isso. O ponto principal aqui, meus irmãos, é aquilo que faltava, o complemento que esse moço estava precisando. Como muitos aqui, falta esse complemento. Deus tem abençoado muitas vezes o seu trabalho, a sua mão, o seu agir, a sua casa. Amém, meus irmãos? Muitas vezes Deus tem feito, você aceitou Jesus, você é salvo, você tem a garantia da vida eterna, porém, ainda parece que falta algo, não está completo. E era a mesma coisa que estava acontecendo com esse jovem. E eu digo por causa do seguinte, olha só que interessante, se queres ser perfeito, e parece uma contradição de Jesus, porque perfeito, a gente sabe, perfeito é só, então quer dizer que se eu vender tudo, viro Deus. Se eu vender tudo, por isso que eu quero que você entenda o princípio aqui, e o que o Senhor Jesus estava querendo ensinar. Vamos pegar essa palavra perfeito. Eu peguei aqui, ó, tá? No grego, essa palavra perfeito é peleios. Peleios. Diferente de outra palavra, perfecton, que é a perfeição de Deus. Peleios. Vou dizer para vocês o que quer dizer peleios. Levado ao seu fim, finalizado, que não precisa de nada para estar completo, pleno, cheio. Isso é peleios. E Jesus chegou para ele, tira agora o perfeito aí na sua Bíblia e coloca, vamos pôr assim, você quer estar completo? Vamos pôr assim, Jesus chegou, você quer estar completo? Ou seja, você está entendendo que está faltando algo para você? Por quê? Porque você tem feito todas as demais coisas, porém falta algo. Como que eu consigo a vida eterna? Ele sabia que a vida eterna dele estava em jogo. Ele não sabia como, mas ele sabia que estava em jogo. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o Senhor quer completar tudo que Ele tem para nós. Amém? Que vai muito além de ter as coisas materiais. Nós precisamos entender os princípios de Deus para as nossas vidas. Riqueza para Deus, na Bíblia, não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Amém, meus irmãos? Fala assim, riqueza para Deus não é o que eu tenho, mas o que eu faço com o que eu tenho. Isso é riqueza.
E é claro que ele viu, para aquele moço, para aquela situação, ele tocou na ferida de uma maneira bem forte, que não necessariamente é para cada um de nós. Quer ver um outro exemplo? Lucas, vamos comigo rapidinho, para a gente começar a juntar as peças. Eu citei aqui Lucas capítulo 12, esse outro que chegou, um outro jovem que chegou até Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 13. Amém? Lucas 12, 13. Amém? Acharam? Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhe disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E propôs-lhe essa parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens depósito de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E esse é o princípio. Eu estou dando essa mensagem, estou meditando com os irmãos hoje, devido a pequenas coisas que aconteceram nessa semana. Bastou uma pequena mudança no nosso país, na nossa economia, para muitos aí se desesperarem. Eu não sei vocês, mas não é do meu tempo, eu nasci depois. Mas lá atrás, quando congelaram todo, quando entrou aquele plano Collor, plano Bresser, vocês lembram? Eu sou fiscal do Sarney, punha um bottom. Eu vi isso num videotape, não é da minha época. Aí, de repente, anoiteceu, amanheceu no outro dia, e o governo congelou as poupanças tudo. Meus irmãos, quantos nós não vimos dar tiro na cabeça? Entrar na frente de um trem. Porque de repente, aplicações financeiras, poupança, coisa arada, pá, do dia para a noite congelou. Ou seja, eu tinha o meu dinheiro lá, ou numa aplicação financeira, ou então numa poupança, e de repente não podia pegar mais aquele dinheiro, acabou, aquele lá estava lá e pá, congelado, confiscado, você não pode pegar. Depois o governo foi devolvendo em parcelas reduzidas, isso e aquilo. Porém, muitos se desesperaram, mataram, uns mataram, outros tiraram a própria vida, porque onde está o seu coração? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não pensam vocês que no meio desses que desesperaram, não tinha crente, não tinha evangélico, aqueles que estavam louvando o Senhor, levantando a mão. É uma comparação a essa parábola que Jesus falou. Esse camarada estava numa boa aqui dessa parábola. Estava com aposentadoria garantida. Já pensou você ter uma produção tal que você não consegue, não tem onde guardar? Você como agricultor, de repente uma produção, uma super safra, foi uma coisa maravilhosa. Vou destruir todos os celeiros, vou fazer bem maiores agora, vou guardar tudo isso, e isso vai me garantir agora a minha aposentadoria. E o Senhor fala: louco, hoje mesmo vai pedir a sua alma, e eu quero ver, para onde você vai levar isso? O que resolve isso? Aqui nas entrelinhas o Senhor estava falando nessa parábola. Você não preocupou com a vida eterna.
Então, são dois casos aqui que eu quero deixar muito bem claro. Um tinha bens e estava ansioso pela vida eterna. Outro, nesse caso aqui, ele tinha bens, ele tinha tudo e também não estava nem preocupado com a vida eterna. Estava somente olhando para as coisas naturais. Amém, meus irmãos? E aqui, se você olhar, parece um contrassenso. Ué, mas Jesus fala uma coisa lá, agora fala outra coisa aqui, lá ele fala um negócio, aqui ele fala outro. Meus irmãos, nós precisamos entender. Agora vamos colocar mais uma peça nesse quebra-cabeça, para entender o princípio de Deus para as nossas vidas, para entender os valores de Deus com relação a riquezas. Então, novamente eu falo, rico para Deus não é aquele que tem bens, é aquele que sabe aplicar e usar os bens que possui. Se você usa de uma maneira correta, você é rico para o Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor... Vai comigo para a gente pôr mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, para a gente começar a entender aquilo que Deus tem. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu quero que vá comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no último capítulo, capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 17. Para a gente entender esses princípios do Senhor. Nós precisamos hoje, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, que essa palavra saia do Logos e venha a ser rema na nossa vida. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender o princípio de Deus com relação aos bens materiais que temos aqui na terra. Precisamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas e que possamos realmente usufruir da bênção do Senhor em qualquer circunstância, mesmo que não haja animais, como a pastora leu aqui no livro de Abacuque, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que eu não vou entrar em desespero, porque eu sei quem é o meu Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Aqui, a carta de Paulo a Timóteo, pastor de uma igreja, e ele está ensinando o jovem pastor. Então, igreja, povo de Deus, amém, meus irmãos? Versículo 17, manda aos ricos desse mundo, que sejam altivos, que não sejam altivos, perdão, não sejam altivos, orgulhosos, em algumas traduções, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Amém, meus irmãos? Paulo fala ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, fala com os abonados da igreja aí. Fala com aqueles que têm mais. Então, que não ponha a certeza nas suas riquezas. Que não ponha. E sim, que eles possam, porque isso, as riquezas materiais, meu irmão, hoje tem, amanhã pode não ter mais. Meu irmão, para de repente dar uma mudança no governo, basta o que aconteceu nessa semana passada. Basta a gente olhar. De repente, se o negócio continuasse mais um pouco. Nós tivemos em contato com a igreja batista lá da Venezuela. Pastor David, já testemunhamos aqui, vieram umas irmãs um período aqui atrás. Nós até ajudamos, mandamos para lá alguns remédios. Vocês lembram disso? Mandamos sapato, fizemos uma campanha aqui, levaram para lá. E de vez em quando eu converso com o pastor David. Ele fala assim: pastor, a situação aqui está de uma maneira. Às vezes não adianta você ter dinheiro, apesar que o dinheiro desvaloriza muito lá, a inflação é enorme. Ele falou: mas às vezes você tem o dinheiro, mas não tem o que comprar. E ele falou: olha, em contrapartida está sendo uma bênção. Eu falei: está sendo uma bênção, pastor? Tá. Porque a igreja está experimentando algo novo. O compartilhar. Quem consegue comprar, traz para a igreja e reparte com os outros. O outro consegue comprar tal coisa, traz para a igreja e reparte com os outros. Ele falou: e nisso nós estamos vendo também o milagre da multiplicação. Meus irmãos, isso é verdade, porque é o mesmo Deus ontem, é hoje e será eternamente, amém? O milagre da multiplicação que aconteceu lá naquele monte em Cafarnaum, meu irmão, não foi só para aquele povo, não foi exclusividade para eles. É que se for preciso, e o coração, nosso coração estiver dentro dos princípios de Deus que estamos vendo aqui e que vamos entender hoje, Deus vai suprir. E nós precisamos entender, para não cair em desespero, porque faltou isso, faltou aquilo. Não cair em desespero, porque as coisas estão acontecendo desse jeito. Não cair em desespero e estar mandando mensagem para outros irmãos aí, como que você guarda lata de sardinha em casa. O que é dentro de sardinha, se não tem nem pão para pôr a sardinha no meio?
Então, meus irmãos, precisamos entender o princípio de Deus. E aqui ele está falando o seguinte, Paulo está falando com Timóteo, Timóteo, fala para os ricos. Aqui ele não está dizendo, olha Timóteo, peça para os irmãos ir lá naquele conselho de grandes doutores que estão aplicando dinheiro na bolsa de valores e vai dizer para eles que não pode pôr a certeza nas riquezas. Ele não está falando isso, ele está falando para os crentes da igreja, amém, meus irmãos? E aqui nós vemos o princípio de Deus, nós vemos a verdade de Deus, ou seja, Deus abençoa tanto aquele que tem, como mais ou menos, etc. A bênção do Senhor é para todos, porque diante do Senhor não há diferença, amém? Porém, ele está ensinando aqui princípios que nós precisamos aprender. Por isso que nas duas passagens que eu li atrás, o Senhor Jesus, ele estava ensinando um, ensinando o outro, naquela situação. E aqui a pedra encaixa para fechar o princípio de Deus para a nossa vida. Não ponha esperança na incerteza das riquezas. Eu tenho bastante coisa. Pode amanhã de repente não ter mais. Interessante. Se você olhar na questão mundial, os judeus são os maiores lapidadores de diamantes que existe no mundo. Vocês sabiam disso? São os maiores lapidadores. E aprenderam com destreza a trabalhar diamantes. E também são os maiores aplicadores em ouro. Por quê? Porque eles aprenderam a viver numa situação tal, desde a primeira diáspora, lá no ano 70, com o general Tito, cada hora eles tinham que fugir para um lado. E eles aprenderam o seguinte, que não adianta o dinheiro desse país, eu vou fugir para o outro, daqui a pouco esse dinheiro não vale mais nada naquele, isso e aquilo. Eles começaram a aplicar naquilo que vocês podiam levar junto, que tinha valor em todo lugar. Pedras preciosas, diamantes, ouro. Então eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, isso para eles estão no natural. E o Senhor está falando conosco. Então volto a dizer, olha o que ele fala no finalzinho desse versículo. Ele diz o seguinte, não ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Gozar é usufruir com alegria. Amém, meus irmãos? Então o Senhor está falando, olha, não tem problema nenhum, você tem, nós estamos aqui. Então essa questão de voto de pobreza, essa questão de que assim você será santo, assim você terá com Deus, meu irmão, isso não existe. Porém, o Senhor quer que nós venhamos a entender o princípio dele. Riqueza para Deus não é o que tem, e sim o que eu faço com o que tenho. Agora vamos continuar aqui. Aí nós vamos entender tudo o que o Senhor está ensinando. Versículo 18. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O que aquele menino estava querendo? A vida eterna. E aqui está fechando tudo aquilo. Olha, você quer ter, você quer entender, meu irmão, não que Deus não quer que você tenha, não é nada disso. O que o Senhor quer é que a gente use aquilo que temos para com quem está próximo. Nós precisamos entender esses princípios de Deus. E hoje em dia, nós estamos falhando demais, nós estamos errando demais em coisas que Deus tem, em coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Nós somos aqui mordomos do Senhor, tudo que existe, tudo que há é do Senhor. E Ele fala assim, olha, eu quero que você cuide, tem a parte que é de Deus, eu entrego para o Senhor, e as demais coisas você usufrua, mas preste atenção em quem está ao seu redor. Amém, meus irmãos? Hoje em dia, as pessoas, crentes, evangélicos, primeiro, não sabem administrar. Gasta mais do que ganha. E depois, vem com aquela conversa, Deus proverá. E o Senhor está falando, não, meu filho, você está fazendo tudo errado. Você precisa entender o princípio. Você gasta aquilo que você tem.
E aqueles que conseguem administrar, que conseguem entender esse princípio, porque hoje em dia é uma das coisas que já de começo já fura, porque nós somos tão bombardeados com o consumismo, que você sai gastando e depois vem com aquela cara, não, depois Deus vai prover, vai dar jeito. Deus não vai dar jeito, porque aquilo que cabe a nós, amém, meus irmãos? E administrar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, cabe a nós. Segunda coisa, se a pessoa realmente entende o princípio de administrar, ele fere outro princípio de Deus, que é entregar para Ele o que é dele. Amém, meus irmãos? Dízimos e ofertas é a parte de Deus. E às vezes a pessoa administra bem, até sabe fazer essa parte, porém não entrega a parte do Senhor. Está furando os princípios de Deus. E quando faz esse primeiro, faz esse segundo, fura o terceiro. Tem um terceiro, pastor? Tem. Porque a palavra do Senhor diz, por exemplo, que nós devemos ficar atento em dar dízimos e ofertas. Amém? Dízimo é do Senhor, é uma quantia que Ele colocou e pronto. Ofertas eu entrego para o Senhor de maneira voluntária, que Deus também testa o nosso coração. Eles falam, oh, isso aqui não vou nem dizer o que. Você faz. E o terceiro ponto, esmolas. Fala assim comigo, esmolas. A hora que a gente fala esmola, essa palavra foi também distorcida na Idade Média. Esmola, o pastor fala, não é para dar no sinaleiro. Esmola vai muito além daquela moedinha no chapéu. Esmola vai muito além daquele que bate na sua porta e você dá aquela moedinha, se enfia a mão assim. Tem gente que quer ter olho nos dedos, né? Na ponta dos dedos. Para enfiar a mão lá, na hora da oferta, na hora do dízimo, já separa aqui. Esse não, passa para lá, passa para cá. E vai, plim, uma moedinha. Esmola, meu irmão. Se você olhar a etimologia da palavra, cadê o Donato? O Donato é craque na etimologia da palavra, tá certo? Esmola, meu irmão, vai muito além. Essa palavra até foi deteriorada. Esmolar é você entregar para quem está perto e que você vê que precisa de algo que você tem a mais. Isso chama-se repartir. Então, esmola não é só dar aquela moedinha para aquela pessoa que está ali mendigando. O mendigo precisa, às vezes nós temos que atender com nós temos que também ter discernimento e sabedoria, mas nós temos 3 princípios de Deus. Nós temos que administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, amém, meus irmãos? Eu tenho que entregar para Deus o que é de Deus, dízimo e oferta, amém? E repartir com quem precisar. Isso sim, acumulará riquezas para Deus. E ele diz, e garante, como tem essa palavra, você vai ter para gozar, para usufruir. Quando eu tiver, eu dou. Não vai ter. Porque a palavra é muito bem clara. Se você não é fiel no pouco, não vai ter. Você vai falar, não, se você não está sendo fiel nem no pouquinho que eu estou te dando, e vai querer mais, para quê? Para ser mais infiel ainda? Então nós precisamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender o princípio do repartir. Comigo em Efésios. Volta comigo rapidinho. Efésios, capítulo 2. Vamos folhear um pouquinho aqui, linkando, juntando as peças, para a gente entender o princípio de Deus, para que possamos usufruir da total bênção do Senhor. Efésios, capítulo 2, versículo 10, já falei várias vezes desse versículo, é um dos versículos que você precisa até marcar na sua Bíblia aí, Efésios 2, 10, achou aí? Amém? Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, amém, meus irmãos? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas se eu sou salvo, eu faço as boas obras. Amém, meus irmãos? E esse é um princípio de Deus. É isso que nós precisamos ir entendendo. Meus irmãos, eu só recebo quando eu dou. Nós precisamos entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Será que Deus vai ter que pesar a mão sobre a igreja, para que a igreja possa entender esse princípio do repartir, do dar, de ter realmente comunhão, poder estar juntos?
Ou você vai ficar acumulando bujão de gás na sua casa? Vai que entra a greve de novo. Eu acho que vou comprar um tambor daquele 200 litros, botar gasolina, deixar lá em casa. Porque vai que vem a greve de novo. Meu irmão, quem supre, quem faz é o Senhor. E eu não sei como, mas se esse negócio perdurasse, eu já tinha até conversado lá em casa com a pastora e nós estávamos orando. Vamos nos preparar, não sei como vai, mas nós vamos ter que usufruir da bênção de Deus e nós vamos ter que entender, e a igreja entender que um ajuda o outro, um tem gasolina, passa para o outro, esse que está precisando leva aquele, busca esse, e nós vamos entender esse princípio e Deus vai abençoar. Efésios mesmo, um pouquinho mais à frente, comigo, rapidinho. Efésios. Olha só que interessante, capítulo 4, versículo 28, só para você entender esse princípio. Nós precisamos entender esse princípio de Deus. Amém, meus irmãos? Efésios 4, 28, um pouquinho mais à frente de onde nós estávamos. Aqui uma palavra do Senhor, só para a gente entender o princípio. Olha só, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. É claro que aqui ele está fazendo alusão àquele que furtava, aquele que ganhava a vida furtando e tirando o outro. E ele está ensinando, ele está falando, aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Mas trabalhe para ter para quê? Para repartir com quem? Não tem. E esse é o princípio do Senhor. E muitos estão na igreja. Agora quero voltar lá naquele jovem rico. Eu quero voltar nesse princípio. Muitos que estão na igreja, falta. Puxa, pastor, quando eu estava no mundo eu tinha um vazio. Agora eu vim para a igreja, completou, mas ainda não está completo, pastor. Eu tenho vindo nos cultos, eu tenho entregue o dízimo, eu tenho olhado os mandamentos. Deus tem mudado, eu tenho pedido para o Espírito Santo os meus pecados, aquilo que eu errava. Deus está me ajudando para que eu não peque mais, mas ainda falta. E vai faltar, porque o que falta é esse complemento. Tudo o que o Senhor dá, espera de nós em 3 princípios. Guarda isso no seu coração, vou falar novamente. Tudo que Deus dá, Ele espera de nós em 3 princípios. Eu gosto sempre de comparar essa questão. 3 pontos determinam um plano. E o plano de Deus, que Ele espera de nós para com Ele, está nesses princípios. Eu vou dizer para vocês quais são esses 3 princípios, que é em cima dessas palavras que nós lemos aqui. Fala comigo: receber, celebrar e compartilhar. Fala de novo comigo: receber, celebrar e compartilhar. Meus irmãos, guarda isso no seu coração. Esse princípio é de Deus. Ele espera de nós isso. Ele aguarda de nós tudo o que Ele dá. Quer ver um exemplo? Salvação. Deus dá salvação para nós ou não? Todo aquele que nele crê, de coração, confessar com os lábios, será salvo. E isso não é pelas obras, não é nada, é dom de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus dá. E Ele espera que a gente receba. Tem muitos, uma vez me falaram: pastor, mas a salvação não é para todos. Mas por que tem um monte de gente matando aí? Porque eles ainda não receberam. Então, dar é uma coisa, receber é outra. Eu posso dar uma coisa para alguém. Eu posso dar algo para o Clebinho. Falar: Clebinho, estou te dando isso. O Clebinho fala: não, muito obrigado, não quero não. Ele não recebe. Às vezes tem pessoas passando necessidade. Um exemplo, já aconteceu isso na igreja. A assistência social leva uma cesta básica, vê que está passando necessidade. Mas o orgulho é tanto. Não, eu não quero, não recebo. Quem sou eu? Nunca recebi cesta básica de ninguém. Mas, meu irmão, nós estamos dando. Não, ou seja, a igreja está dando, mas a pessoa não recebe. Então fere o primeiro princípio. Então nós precisamos entender que Deus aguarda de nós esses 3 princípios. Outra coisa que Deus espera, além de receber, celebrar. Outra coisa que Deus espera: quando eu recebo de Deus, eu tenho que celebrar. Amém, meus irmãos? Eu recebo uma bênção de Deus, eu tenho que celebrar.
Deus espera. O que é o celebrar? O agradecimento, o louvar ao Senhor, reconhecer, falar para Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem me dado. E o terceiro ponto é compartilhar. Porque eu não recebo para guardar, eu recebo para compartilhar. O princípio de Deus, dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Quer ver um exemplo? Como eu falei, salvação. Deus nos dá a salvação. Aquele que recebe, Deus espera a celebração. Qual é a celebração da nossa salvação? Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? A ministração da ceia, meu irmão, não é um ritual simplesmente. Não é uma coisa que se eu faltar, eu estou no pecado, vou morrer. Não é uma coisa que eu tenho que comer do pão, do cálice, ou isso ou aquilo. Não, ele espera a celebração da igreja junto, reconhecendo. A ceia, meu irmão, é o ritual da celebração, é o agradecimento pela bênção, pela minha salvação, pela vida eterna. Eu tinha pecado, não tenho mais. Eu iria morrer, ele morreu no meu lugar. E eu celebro isso. E o terceiro ponto, por exemplo, com relação à salvação. Ele quer e espera de todos nós que venhamos a compartilhar, levar a boa nova a outros. Não é só para mim, eu estou salvo, eu estou garantido. Ó, se você quiser, vem, se não quiser, tchau, eu estou lá. Fala comigo, receber, celebrar e compartilhar. Isso, meu irmão, em tudo. Em tudo. Tudo que existe, tudo que há, tudo que você tem, os bens materiais, está em cima do receber, celebrar e compartilhar. Aquilo que Deus dá para você é para receber, celebrar, compartilhar. Você tem um carro, meu irmão, então você recebeu de Deus. Não, pastor, eu que comprei, estou pagando as prestações. É Deus que trouxe e está fazendo com que você possa ter esse carro para andar. E Ele espera que você celebre. E tem muita gente que não sabe celebrar. Poxa, eu queria um Audi A4. Não um Fiat 147, cara chata. E o Senhor está falando, como é que eu vou te dar um Audi A4? Se você não celebra nem com isso que eu acabei de te dar. Como que você vai ter? Primeiro que você sabe... A hora que você tiver um Audi A4, o IPVA dele é mais caro, o pneu dele é mais caro, as peças dele são mais caras. Meu filho, celebra, aguenta firme aí. Celebrar. Aí você tem um Fiat 147. E aí você vê o irmão indo embora a pé e não compartilha. Lavei o carro hoje. Aquele irmãozinho, suado daquele jeito, joguei cheirinho. E vai entrar aqui e vai contaminar o meu carro. Fala comigo, celebrar faz parte. Compartilhar faz parte. Isso é ser rico diante de Deus, meu irmão. Amém? É isso que Deus espera de nós. E quando você entender essa verdade, meu irmão, primeiro, não vai faltar. Segundo, Deus vai estar proporcionando. Quanto mais você dá, mais você recebe. Você dá e recebe. Esse é o princípio do Senhor. Compartilha, meu irmão. E isso é em todas as áreas, em todas as coisas. Nós precisamos entender o princípio do que é ser rico diante de Deus. Às vezes tem pessoas, a gente ouve falar, tal pessoa ali é rico em sabedoria. Será que é? Ou é um acumulador de conhecimento? Existe uma pessoa rica em sabedoria, em conhecimento, e uma pessoa acumuladora. Já viram aquele negócio na televisão de acumulador? Não consegue nem entrar na casa. Então vamos agora na área do conhecimento. Meu irmão, para que você... Uma pessoa que estuda, aprende, estuda, faz isso, faz aquilo. Para quê? É só para chegar diante dos outros e mostrar que sabe? É só ser superior a outros que estão perto para dizer que sabe? Está fora, não é rico em conhecimento, é um acumulador de coisas de conhecimento. Agora o rico em conhecimento, ele recebe o conhecimento, ele agradece a Deus pelo conhecimento, e ele compartilha. Ele vem e fala assim, vem cá, eu quero ensinar você como é que faz.
Vem cá, eu quero compartilhar com você uma coisa que eu aprendi. Vem cá, às vezes vê um irmão ali, passando apertado, ele tem conhecimento, ele sabe como vencer aquela situação. Gonorante. Gonorante. Como é que pode? Será que não entende que tem que fazer assim? E o senhor está falando, ué, compartilha. Compartilha aquilo que você tem. Amém, meus irmãos? E a igreja hoje em dia tem ensinado. Muitos têm aprendido o primeiro passo. Muitos agradecem a Deus pelo que recebe. Muitos celebram a Deus pelo que recebe. Mas para aí. Por isso que tem muitos no meio da igreja que não estão completos. Por isso aquele jovem não estava completo. E eu vou dizer uma coisa, hein? Presta atenção. O que terei para alcançar a vida eterna? E o Senhor está nos ensinando. Receber, celebrar e compartilhar. Amém? Por favor, quero deixar bem claro aqui. Não extrapole. Ai, Deus me deu uma mulher maravilhosa. Recebi essa mulher, eu agradeço a Deus pela minha mulher. Não preciso compartilhar com ninguém. Não precisa. E vocês estão rindo, mas é verdade. Amém? Por isso que o Senhor Jesus falou na bênção matrimonial, serão os dois. Você só compartilha aquilo que você tem para compartilhar. Aquilo que é um, não divide. Amém, meus irmãos? Eu sei que vocês riram, mas isso é uma verdade. Então nada de querer compartilhar a sua esposa, ou querer participar da compartilhação. Ó, o pastor Maurício falou, hein? Tem que compartilhar. Essa semana é minha. Misericórdia, meu irmão. Para com isso. Mas esse princípio de Deus nas nossas vidas fala assim: em tudo, tá fraco, tudo que Deus me dá, eu preciso receber, celebrar e compartilhar. Amém, meus irmãos? Tudo, todas as coisas, menos aquilo que realmente não divide. Amém? E esse é o princípio de Deus. Por isso, muitos no meio da igreja estão aí passando por problemas, estão aí nas crises existenciais. Por quê, meu filho? Independente da quantidade que você tem, Deus está aguardando, esperando que você compartilhe. Vamos celebrar ao Senhor? Fica em pé, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar a falar e agir nas nossas vidas, nos corrigir, para que venhamos a ser completos. Aquela palavra, peleios, vou ler novamente aqui, que veio para nós em algumas traduções como perfeitos, mas a palavra peleios que Jesus falou para aquele jovem, quer dizer, levado ao seu fim, finalizado, completo, não precisa mais nada. Amém? Muitos hoje não sentem o vazio que sentia no mundo, mas também não sente completo. Sabe por quê, meu irmão? Porque não compartilha. Quando nós falamos de ministério, é compartilhar. Quando nós falamos de campanhas do agasalho, é compartilhar. Quando nós falamos, olha, precisamos de pessoas para ajudar na igreja em tal ministério, assim, é compartilhar. E tem muita gente achando que não precisa, que isso é para outros, não para mim. E depois não sabe por quê, que é incompleto. Tem aquela coisa que um negócio ainda falta algo. Vamos entender esse princípio de Deus, o que Deus aguarda de nós. Amém, meus irmãos? No seu conhecimento, nos seus dons naturais que Deus te deu, faça. Em nome de Jesus eu quero repreender também aqui
toda ação maligna de pessoas que ficam assim: bom, estou aqui, estou esperando alguém me chamar. Deus não vai chamar, Ele espera que você compartilhe. Ah, será que o pastor não enxerga que eu estou aqui? Será que ele nunca vai me chamar? Nós nem sabemos, mas Deus espera. Ele está falando: eu te dei, aguardo a celebração, o louvor, o agradecimento, e espero que você compartilhe aquilo que eu tenho dado para você. Só tem essa razão de estarmos aqui peregrinando. Se não, meu irmão, a hora que você aceitasse Jesus, o Senhor já te levava. Pronto, não precisava. Porque Ele espera o compartilhamento. Fique atento. Esmola vai além do que essa palavra que foi deteriorada na nossa língua. Esmola é você ficar atento de quem precisa e entender que você pode fazer e ajudar. Amém. Inclina a sua cabeça. Senhor Deus e Pai.